Estamos de volta com Ponto de Vista. É com alegria que o Ponto de Vista recebe mais uma vez o Dr. Rodrigo Arteiro, e seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Além de advogado, também é professor de Direito Administrativo. É isso mesmo? Isso. Eu que agradeço, Wilson, mais uma vez poder retornar ao programa Ponto de Vista na TV Cidade, e agradeço a oportunidade de estarmos conversando sobre matérias jurídicas, que sempre é de interesse de toda a coletividade. Nós consideramos aqui, na TV Cidade como um dever cidadão, nós, neste ano eleitoral, passarmos para a população algumas funções, algumas delegações, alguns direitos e deveres das pessoas as quais se colocam como elegíveis nesse ano. Então, é nesse sentido que eu queria que a gente começasse a conversa pensando o seguinte, a função administrativa, ela exige um certo padrão de comportamento, alguns princípios que norteiam. Quais são esses princípios? Sim, Wilson, o direito administrativo, a princípio, ele existe para reger toda a atividade estatal. Enquanto o direito constitucional estrutura o Estado, o direito administrativo regulamenta a própria atividade do Estado e o faz por uma série de princípios. E me parece que o princípio mais importante é o princípio da legalidade. Ou seja, todo administrador público, todo governante, todo ocupante de algum cargo público só pode agir exercendo suas funções nos limites da lei, nem mais nem menos daquilo que a lei determina, deve agir de acordo com a lei restringe a atividade do administrador público, mas além da lei e do princípio da legalidade, nós temos outros princípios tão importantes como o princípio da moralidade, porque não basta que o administrador público ou o governante aplique a lei se ele aplicá-la em desacordo com normas morais e éticas adequadas. Um ato pode ser legal, porém pode ser antiético ou imoral. Portanto, o princípio da moralidade é importante. Além da moralidade, nós temos a publicidade, que é muito importante também, ou seja, tudo que é feito dentro do Estado, toda atividade governamental, ela tem que ser pública e transparente. Todos devem saber, às claras, o que está sendo feito dentro da administração pública. Além desse dever de publicidade, temos que lembrar também que existe o dever da impessoalidade, esse, sem dúvida, um dos princípios mais importantes da Constituição, que determina que o administrador, o gestor da coisa pública, ele se baseia apenas no interesse público e não em interesses particulares, de grupos ou de pessoas, mas sempre buscando o interesse público primário da coletividade, como o bem-estar social, a saúde pública, a economia, a educação, enfim, são valores que o administrador sempre tem que tomar em conta para agir. E, por fim, o último princípio que veio com a reforma administrativa, que é o princípio da eficiência, que impõe o dever do administrador público de gerir a coisa pública com o melhor resultado, com a melhor eficiência e com menos gasto possível. Então, nós teríamos legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência. Sim. Ok. Vamos pensar nesses princípios dentro de um sistema político como é esse nosso. Tá? O sistema eleitoral, por exemplo, que permite o patrocínio, o financiamento privado de campanha. O senhor não acha que isso colocaria em risco a execução desses princípios? Sim, a princípio nós temos que definir que nós vivemos num Estado republicano, Nós temos uma forma de governo republicana. O que significa dizer isso, forma de governo republicano? Significa que, além do poder emanar do povo, o governante exerce o poder em nome do povo e baseado apenas em atender interesses da coletividade. Portanto, a possibilidade de se lançar recursos privados em campanhas gera o risco de o governante ficar vinculado a interesses particulares ao invés de buscar efetivamente construir o interesse público na prática. A gente percebe essa situação e percebe que isso é uma postura antirrepublicana, porque, de certa forma, rompe com a relação direta com o interesse público, ou seja, aquele governante que recebe incentivo da iniciativa privada ou de setores da iniciativa privada para financiar a sua campanha, de certa forma fica atrelado e não consegue ter tanta independência para desenvolver uma política pública devidamente atrelada ao interesse da coletividade. Uhum. Bom, mas também o que a gente pode pensar que, por outro lado, existe uma resistência muito grande ao financiamento público de campanhas. E haveria algum impedimento do Estado patrocinar campanhas, ou isso o senhor considera que seria normal, seria
Eu defendo a viabilidade do financiamento público de campanha desde que haja um regramento legal estabelecendo limites para esse financiamento e colocando em patamar de igualdade os partidos políticos e os candidatos para disputarem com uma determinada quantidade de recursos pré-estabelecida em lei. E dessa forma se preservaria a isonomia material entre os candidatos e entre os partidos políticos em qualquer pleito eleitoral. Dessa forma, me parece que se conseguiria impor justiça social dentro do processo político eleitoral. Ok, mais uma distorção, me parece ser uma distorção, são candidatos que defendem uma determinada causa, né? No interesse republicano, o candidato ele deveria representar a todos, mesmo que ele seja eleito por um determinado grupo. É assim mesmo? Sem dúvida. Embora existam vínculos, obviamente, com determinados grupos prioritários, em que um determinado candidato obtém relação, não se pode perder de vista a ideia de que o interesse público é mais importante do que o interesse de grupos. É óbvio que tem que se haver inclusão de minorias, tem que se preservar interesses de minorias. No entanto, não se pode perder de vista também o resguardo do interesse público primário, que é relativo a toda a sociedade. Portanto, fazer democracia num Estado constitucional atualmente, de viés republicano, significa conciliar a inclusão das minorias e dos grupos excluídos com o interesse público de toda a sociedade. O que é muito difícil num país que tem a nossa história, onde a confusão entre o público e o privado, ela antecede até mesmo o descobrimento do Brasil, né? Isso vem de Portugal, de uma herança portuguesa e que nós vemos aí na nossa história. O Fernando Henrique Cardoso tentou, né, no discurso, passou a vida inteira discutindo essa questão e na hora de colocar isso em prática ele teve uma grande dificuldade. O governo do Lula também passou por uma grande dificuldade e nós poderíamos dizer que, na verdade, eles não foram exitosos, né, em conseguir fazer essa separação do público e privado ainda na gestão. No próximo bloco, doutor, nós vamos falar do seguinte: nós vamos ver os instrumentos de gestão, se eles são os balizadores ou não da forma de agir na política. Tá ok? Ok, muito obrigado. Até o próximo bloco, Ponto de Vista volta daqui a pouco. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.